Olá, amigo pecuarista. Esse vídeo é para você que quer produzir 100 arrobas ou mais a pasto na sua fazenda. Você assista até o final para você ver como é possível produzir 100 arroba somente a pasto. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Lourenço, ele que é agrônomo e responsável técnico pela Xiromudas. Ele faz a parte de assessoria ao campo, presta consultoria aos nossos clientes da Xiromudas. Lourenço, vamos esclarecer algumas dúvidas que muitos pecuaristas, muitos fazendeiros, muitos empresários rurais têm nos perguntado. Junto contigo aí, vamos fazer um bate-papo fazendo as perguntas para você esclarecer ao pecuarista. Lourenço, por que pasto velho não responde à adubação? Esse é o ciclo do dinheiro jogado fora. Então, Glauco, essa é uma pergunta bastante recorrente nos nossos clientes pelo Brasil, onde a gente anda, em vários estados. Se você pegar uma pesquisa aí de Embrapa, de IBGE, você vai ver que aí praticamente 70% das nossas áreas extensivas de pecuária a nível de Brasil apresentam já algum tipo de sintoma de degradação, seja por infestação de invasoras, de plantas daninhas, seja por erosão, seja por falta de fertilidade, cupins, ou por falta de população efetiva de plantas que vão gerar essa produtividade. Isso é recorrente ao tipo de formação que essas pastagens foram concebidas. Tem muitos pastos que foram formados lá na década de 70, 80, pastos aí com 30, 40, 50 anos, sem uma reforma adequada. Muitos deles foram formados apenas com sementes, não foram feita calagem adequada em profundidade, não foi feita uma descompactação de solo, ou jogadas sementes de baixo vigor. Então a maioria desses pastos hoje, eles não entregam o volume de forragem que precisaria entregar. Então quando você não tem um solo bem preparado, um solo bem adubado, um solo corrigido para implantar o pasto, você não consegue fazer essa recuperação sem fazer uma reforma efetiva de pasto. Se você só jogar adubo em cima de uma pastagem que já está degradada, que tem erva daninha ou que não tem população suficiente, você não vai resolver apenas com uma simples adubação. Precisa ser feita a reforma do pasto. Isso é muito recorrente, principalmente em áreas de pânicos e braquiárias, que, historicamente falando, possuem um ciclo de vida, uma validade produtiva, se assim podemos dizer. Também, Lourenço, como tu falaste dos pastos que mais tem hoje, a gente sabe que ele tem esse ciclo. E como tu falaste, e por que o Tifton funciona? Qual é a diferença do Tifton perante aos outros pastos, perante as braquiárias e perante aos pânicos? E qual é a duração do Tifton? Que a gente sabe que o Tifton é uma gramínea. Então, explica de uma maneira técnica para os nossos telespectadores. Então, o Tifton é uma gramínea, né, uma grama do gênero Sínodo. Ele é estolonífero e rizomatoso. É um material americano, um híbrido estéril, onde não é possível, ou pelo menos não se conhece ainda, a técnica da multiplicação por sementes. Ele até produz sementes, mas as sementes não são viáveis, elas são estéreis. Então tem muita gente aí se iludindo, às vezes recebendo anúncios na internet de semente de Tifton, e a gente desconhece essa informação, né, Glauco? Então ele é somente multiplicado via estolões ou via rizomas. Essa característica confere ao Tifton uma longevidade que pode passar de décadas. Como a gente tem clientes já que nos relataram que trouxeram a muda dos Estados Unidos na época, esse material já tem mais de 30 anos no Brasil sem sofrer reforma, apenas com manutenções. Por que o Tifton é mais produtivo? Porque o fechamento, por ele ser uma gramínea que produz estolões e rizomas, ele fecha 100% da área. Quando você tem um material adubado e corrigido, ele praticamente não deixa espaço para outras plantas invasoras tomarem conta e competirem em luminosidade, em fertilidade e em lugar onde seria ele que teria que produzir esse pasto. Já nas braquiárias e nos pânicos, como são formadas a partir de sementes, você tem alguns problemas na hora da formação, que às vezes a semente não é de boa qualidade, ou chove demais, ou chove de menos, e o stand final das plantas acaba não ficando adequado. E como é que se corrige isso depois que você errou uma semeadura? É muito difícil, não tem como você replantar um pasto depois que ele está nascido. Porque essas sementes novas que vão nascer, elas não conseguem mais acompanhar aquelas primeiras mais velhas que já germinaram.
Tem muitos produtores que até fazem uma técnica que se chama diferenciação de pasto ou vedação de pasto, onde você deixa aquela gramínea produzir as sementes para ressemear no solo, mas é uma tentativa que não é tão eficiente. Não tem como você comparar a densidade produtiva, o volume de produção de forragens, a resistência ao pisoteio, a velocidade de rebrota, o poder nutricional que o tifto tem em relação aos pânicos e às braquiárias. São materiais totalmente diferentes no seu hábito de crescimento, o seu ciclo de pastejo, o volume de forragem, a qualidade de forragem são muito diferentes. Não estamos aqui falando mal de pasto A ou de pasto B, né, Glauco? Estamos citando as características de cada material. Que o que se tinha e o que se tem hoje na grande parte do Brasil hoje são esses materiais cespitosos, que se chamam materiais que produzem sementes, produzem toceiras. E hoje a gente traz ao mercado aí o tifto, que é um material mais moderno, mais produtivo, mais resistente, para aquele produtor que quer se tornar, a gente sempre brinca com esse jardão aí, que quer se tornar um agricultor de boi, onde você faz uma lavoura de produção de forragem, de alta lotação, de alta produtividade, para aquele pecuarista que quer realmente ter uma rentabilidade superior ao que ele tem nos pânicos ou nas braquiárias. Lourenço, para fazer uma comparação, Tifton 85 implantado pela Cherumudas com braquiárias e pânicos, qual é a comparação que tem? Dá para fazer uma comparação? Olha, Glauco, é muito difícil fazer uma comparação, que alguns fatores eu citei anteriormente, porque são hábitos de crescimento diferentes, são materiais diferentes, né? Eu repito, a gente não está aqui para julgar pasto A ou pasto B, porque hoje a maior parte dos pastos que se tem no Brasil ainda são do gênero braquiária, só que são materiais que foram feitos lá no passado, era um outro propósito. E hoje, na pecuária moderna, que a gente se propõe a implantar para o produtor, para atingir aí 100 arrobas a pasto por hectare ano, esses materiais já não comportam. É muito difícil hoje você fechar uma conta de um pasto irrigado, por exemplo, num pânico ou numa braquiária, é praticamente inviável. Já no Tifton, a maioria dos nossos projetos hoje são irrigados, então o Tifton permite você pagar uma irrigação com muito êxito, tanto para produção de feno como pré-secado, ou até mesmo o boi irrigado, como a gente tem vários projetos. Então, assim, não tem como comparar, nem velocidade de rebrote, nem resistência ao pisoteio, nem questão nutricional e nem capacidade de produção de volume de forragens. Porque hoje, Lourenço, a gente tem 800 projetos no Brasil que a Cherumudas implantou, 15 ou 16 mil hectares de consultoria que você roda no Brasil aí de Tifton. Hoje, qual é a média de produção de matéria seca que o Tifton está produzindo? E qual é a proteína? Então, para a gente fazer uma comparação, pegando FDN, FDA de uma cultura, né? Por isso que a gente explica que é possível com o Tifton produzir 100 arrobas ou mais a pasto por ano. Isso que a gente tem que mostrar para o pecuarista, dizer, eu quero que você diga isso, as vantagens que tem o Tifton sobre as outras. Então, Glauco, a gente tem bastante produtores hoje a nível de Brasil que são nossos assistidos. A maioria projeta em implantação da Chiru e depois eles continuaram com a gente na consultoria estendida. Esses clientes produtores de feno mais tecnificados, a gente já faz um controle bromatológico a cada lote que é feito o corte desse feno. Então a gente tem os dados desse material e agora recentemente eu recebi os laudos bromatológicos dos clientes agora que fizeram as análises no mês de maio. Teve análise que produziu acima de 20% de proteína, 20%, 21% até 22% de proteína, com FDN muito baixo, abaixo de 60% e FDA abaixo de 30%. Então isso confere uma alta digestibilidade e uma alta taxa de ingestão com NDT muito alto. Então por isso que a gente consegue entregar esses números que a gente se compromete aí, de fazer aí acima de 100 arroz por hectare e produzir acima de 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. Que é muito difícil você fazer esses índices, tanto bromatológicos como produtivos, com outro material que não seja o Tifton 85. Lourenço, pegando um gancho da produção, hoje se a gente ver 100 arrobas ao preço que está hoje, médio de R$ 365 hoje arroba, ele vai ter um faturamento, o pecuarista vai ter um faturamento de R$ 36.500 por hectare ano. Dentro do conhecimento técnico
uma cultura, fazendo uma comparação com a soja, o agricultor que faz soja e milho, ele consegue atingir um faturamento de R$ 36 mil por hectare ano? Legal, que é muito difícil, né? A gente até não gosta de fazer essa comparação porque nós temos vários produtores, vários clientes que são produtores de grãos e entraram para a integração lavoura-pecuária e hoje também tem áreas de Tifton, né? Mas inevitavelmente o produtor acaba nos fazendo essa pergunta porque ele mesmo tem interesse em saber se vale a pena ele converter uma área que era de grãos em uma área de pasto. Como a gente já fez várias áreas de sequeiro, vários pivôs que eram de grãos, nós convertemos em pasto. Então é uma comparação muito fácil da gente fazer, um cálculo muito fácil, porque você citou aí 100 arrobas, o preço atual da arroba hoje, em torno de uns 360, 370 reais. Nós teríamos que produzir o equivalente a 300 sacas de soja por hectare em faturamento bruto para atingir o faturamento do gado em um hectare. Lourenço, o pessoal me pergunta, eu plantei a minha área lá, estou lidando com gado e eu não quero mais trabalhar com gado. O que eu faço com o Tifton? O que o Tifton permite fazer? Então, Glauco, uma pergunta interessante, o Tifton 85 talvez seja a gramínea ou a forrageira mais versátil do mundo. A gente pode falar isso com muita propriedade, porque o Tifton permite você fazer pastejo direto, permite você fazer feno, permite você fazer pré-secado, permite você fazer corte direto, permite você fazer silagem, permite você virar a chave muito rápido. Então você está fazendo pastejo hoje, por exemplo, vendi os animais, engordei os animais foram embora, o que eu faço que você pasta agora? Dentro de 30 dias após, com um bom manejo, você já está fazendo um corte de feno. Cortei o feno, fiz o meu estoque de feno que eu precisava para a época da seca ou para a época do frio. O que eu faço agora? Compro os animais ou trago de uma outra propriedade, jogo em cima do Tifton. Então, o Tifton permite essa virada de chave e essa versatilidade muito rápida, seja para produção de feno comercial, ou para consumo, ou pré-secado, ou silagem, ou pastejo direto. Que é muito difícil também você conseguir fazer esses processos com outra gramínea, com essa versatilidade, produzindo um material de alta qualidade. Lourenço, outra pergunta que o pessoal nos pergunta, no Tifton, eu posso introduzir outra cultura no meio do Tifton? Por exemplo, nos estados mais frios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu posso entrar com uma sobressemeadura de algum outro material? É interessante, Glauco, a gente vem estudando e pesquisando isso aí já há algum tempo. É possível sim, a gente já faz em alguns clientes. Claro que é um processo que não existe uma receita de bolo. A gente sabe que funciona, mas em cada produtor, em cada cliente, em cada estado, cada região, cada clima, a gente precisa adaptar a época de semeadura, espaçamento de semeadura e volume de sementes. Nós temos clientes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, que já usaram alfafa, estão usando alfafa no meio do Tifton para incorporar nitrogênio ao solo, para ajudar na descompactação do solo, porque ela possui uma raiz pivotante de alta agressividade, além de você enriquecer a pastagem na hora de fazer o pastejo direto ou o corte do feno ou pré-secado. Você tem um material que também tem um conteúdo nutricional bastante interessante, como é a alfafa. Também tem clientes que fazem a introdução de azevém, alguns fazem a introdução de ervilhaca, alguns fazem plantio de aveia, até mesmo o trevo. Tem clientes que introduziram centeio e cevada. Então é possível sim, Glauco, introduzir espécies forrageiras de inverno, desde que a gente siga esses parâmetros que eu citei: época de semeadura, volume de sementes por hectare e espaçamento adequado. Lourenço, eu geralmente faço uma comparação. Hoje a estatística da Embrapa é que tenha 0,9 UA por hectare nas pastagens normal. E eu falo para o pessoal, por exemplo, o fazendeiro que tem 10 mil hectares, ele vai ter 10 mil cabeças. Com um projeto de Tifton feito pela Chirumudas, ele implantando 1.000 hectares, ele vai conseguir ter as mesmas 10 mil cabeças e produzindo muito mais. Então essa produção e essa lotação se deve a quê? E por quê e como consegue fazer? Então, Glauco, é um cálculo simples que a gente usa, que é 1 para 10. Então, se a gente tem uma média hoje de 0,9, não chega a 1A
1 UA por hectare nos pastos tradicionais que tem a nível do Brasil. Claro que não são todos, né? Tem clientes também mais intensivos em outros pastos tradicionais, mas a gente está falando aqui da média que você citou do levantamento da Embrapa, né? Então no Tifto é no mínimo 10 cabeças por hectare. Quando o cliente planta no sistema Chiru com a implantação mecanizada, as mudas clonadas, desde a análise de solo, a gente faz a recomendação técnica de calagem, de adubação, correção do solo, acompanha o cliente até o momento do fechamento, a gente garante no mínimo 10 UA por hectare. Temos relatos de clientes trabalhando com 12, 15, até 17 UA por hectare no verão, na época do período das águas. Então é possível sim trabalhar com essas altas lotações, produzir até 100 arrobas ou mais por hectare e verticalizando a produção dentro da propriedade. Então você passa a usar 1/10 da propriedade. Você citou o exemplo de 10 mil hectares para 1.000 cabeças. Essas mesmas 1.000 cabeças, a gente consegue colocar isso em 100 hectares. São 10 mil cabeças em 10 mil hectares. E a gente vai ter essas 10 mil cabeças em 1.000 hectares. Em 1.000 hectares. Ou 1.000 cabeças em 100 hectares, 1/10. Lourenço, aí essa fazendeira fala, tá, mas aí eu tenho 10 mil cabeças, o que eu posso fazer com o restante da fazenda, os outros 9.000 hectares? Então, dessa área, ganho para o pecuarista é muito grande. E ele vai perguntar, tá, mas qual é a diferença entre mudas? O que a Chiru Mudas tem de diferença? Qual é o sistema que é empregado na Chiru Mudas? Qual é a tecnologia? O que é feito? Eu digo que não tem truque e nem magia. É simplesmente conhecimento, aquilo que a gente foi lá na Universidade da Geórgia estudar, que fomos eu e você lá, a gente ficou lá com os nossos professores, para se ter um melhor resultado. Então, assim, de uma forma técnica, como você que nos acompanha no viveiro, ajuda no desenvolvimento, explicasse para o pessoal o que a Chiru Mudas faz. Então, o diferencial, além de todo o trabalho que a gente faz, desde a análise de solo, desde a recomendação técnica específica e exclusiva para Tifto, eu acho que hoje a Chiru é a única empresa no Brasil que faz isso, que a gente tenha conhecimento, porque a gente desenvolveu ao longo dos anos, inclusive, um sistema, um software de análise, de interpretação de análise de solo, baseado nas exigências do Tifto 85. E tem muitos colegas aí que fazem trabalho de campo, trabalho de consultoria, mas eles acabam adaptando técnicas e tabelas de extração de nutrientes da parte de grãos ou de outras culturas para o Tifto. E a gente também, em algum determinado momento, tentou fazer isso e viu que não funcionava. Então, por isso que hoje 80% do nosso trabalho de consultoria é ensinar o produtor a manejar aquilo que ele vinha fazendo errado, ou jogando para mais ou para menos. Então, eu acredito que a Chiru seja a única empresa, além de ser a pioneira, é a única empresa no Brasil que tem trabalho de excelência de ponta a ponta, desde o diagnóstico da área, o projeto, a análise de solo, as recomendações técnicas exclusivas para a cultura do Tifto, a implantação mecanizada, equipe própria, o frete próprio, transporte, plantadeira própria, desenvolvida com tecnologia pela empresa, adaptada para a condição do Tifto 85. E quando a gente chega lá no viveiro, né, Glauco? Todo o trabalho de seleção e clonagem que se faz dentro do viveiro, a pureza das mudas, que garante que a gente vai entregar realmente Tifto 85. O cliente comprou Tifto 85 ou Gigs, ele vai receber Tifto 85 ou Gigs. Então esse trabalho que a Chiru faz ao longo dos anos aí dessa seleção genética, a gente não pode dizer que é um melhoramento genético, porque pela característica híbrida e estéreo do Tifto é muito difícil de você fazer um melhoramento genético. Então o que a Chiru faz? Ela faz uma seleção genética a partir de mudas puras, mudas americanas. Ela vai selecionando sempre as melhores mudas para produzir as melhores matrizes, para que essas melhores matrizes produzam sempre as melhores mudas, que é as mudas que a gente clona, produz as mudas e entrega para o produtor no campo. Então, resumindo, Lourenço, muda de Tifton não é igual. Tem diferença, e essa diferença se dá a isso que você falou, que é a seleção genética, que a gente faz anos que a gente vem acompanhando e vem melhorando essa seleção genética, né, que a gente vem fazendo. Exatamente, Glauco. Muda de Tifto não é tudo igual, porque a gente se depara em vários clientes de consultoria que a gente chega às vezes para fazer a primeira visita, e você chega na área e o cara sempre tem a ideia de que ele plantou Tifto 75.
Às vezes é por falta de conhecimento, ou falta de informação, ou até mesmo a pessoa que vendeu, às vezes não é nem má fé, às vezes a pessoa também acha que é. A gente percebeu isso lá na Universidade Federal da Flórida, onde por lá estivemos, o quanto é difícil hoje de você identificar lado a lado uma variedade de grama da outra. Quando a gente fez o questionamento lá para o professor, e ele nos falou que fazia identificação das gramas apenas por DNA. Quando a gente se deparou com um campo de pesquisa com mais de 600 variedades de grama, uma muito semelhante com a outra. Então aí a gente viu o quanto era difícil da gente tentar identificar variedades de grama apenas pelo visual. Por isso que a Chiru tem essa preocupação de trabalhar sempre com clones puros, com a variedade pura, para que ela não sofra segregação. Dentro do próprio viveiro existe um procedimento onde são plantadas as matrizes, elas produzem durante um curto período de tempo, depois elas são erradicadas e são plantadas novas matrizes, justamente para não correr o risco de ter mistura de mudas ou dessas próprias mudas sofrerem algum tipo de segregação natural. Então essa é a preocupação da Chiru, entregar sempre muda com pureza varietal e com alto padrão genético para a gente poder expressar tudo aquilo que a gente quer entregar para o produtor. E Lourenço, a gente sabe, muitas vezes pecuaristas nos perguntam, não, eu já tenho uma área formada, o vizinho comprou, tem um Tifton lá, eu quero pegar, passar a segadeira, ou muitas vezes arrancar e fazer um plantio. O que você fala sobre esse plantio? O que ele está levando para lá? Ele está levando tecnologia ou está levando doença e problema para a área dele? Isso ainda no Brasil, muitos clientes, muitos produtores, na falsa ilusão de economizar custo, acabam fazendo esse procedimento. E era o procedimento que se tinha lá no passado, né? Como se citou aí, cortar baraços, estolões dessa planta e fazer o plantio dessa parte aérea. A gente não recomenda, porque a gente já fez vários testes avaliativos e se sabe que a área acaba formando igual, mas você tem uma formação que ela não tem densidade e não atinge um teto produtivo comparado quando você planta mudas clonadas de bandeja. Porque o que acontece? Quando você passa a segadeira, você arranca as mudas, você leva mudas boas, mudas mais ou menos, mudas médias, mudas ruins, mudas podres, mudas mortas, mudas doentes. Então a gente brinca que você acaba transferindo os problemas de um lugar para outro. Então logo, se você leva muda mais ou menos, muda boa, muda ruim, muda fraca, como é que você vai ter um padrão de desenvolvimento nessa área se as mudas não são padronizadas? Então não tem como você comparar uma muda clonada de bandeja que ela foi escolhida, o estolão selecionado, o corte foi selecionado, o plantio foi selecionado, passou por várias etapas de seleção genética. Então, assim, não tem como comparar hoje uma área plantada de maneira convencional com uma área plantada por muda clonada de bandeja. Aquele produtor, aquele pecuarista que quer virar a chave, que quer partir para uma produção mais tecnificada e explorar os números que o Tifton entrega, a gente não recomenda que seja feito o plantio de forma convencional. Apesar da gente saber que alguns ainda fazem, mas não é recomendado e não é o melhor cenário. Lourenço, como saber se a muda que ele está comprando é boa? Então, é muito fácil de saber hoje. A Chiru Mudas é o maior viveiro do Brasil, registrado no Ministério da Agricultura. Nós somos fiscalizados a todo tempo pelo Ministério, são enviados laudos, documentos que comprovam que a muda realmente é pura. Então é muito simples de você selecionar quando você vai comprar a muda de algum produtor, se aquele viveiro é registrado no Ministério, se é homologado, se as mudas são realmente puras ou se você está comprando gato por lebre. Porque depois, uma vez implantada, não tem como você corrigir. Você tem que matar tudo, jogar todo o investimento fora e replantar totalmente a área. Não tem como você pegar uma área contaminada com outras mudas e fazer a correção, a não ser fazer a erradicação total. Lourenço, também o pessoal me faz muitas perguntas. A resistência do Tifton, mas isso vai resistir esse monte de casco de boi numa hectare? Tu usa uma lotação de 12 a 15 UA. Então, como são feitos os piquetes? Pegar num hectare vai ter 12 animais ali, como numa área de 1 hectare, vai ter 12 cabeças. E são feitos piquetes de 12 piquetes, então vai ter a redução de 1/10 da área. São 1.000 metros quadrados. Vai conseguir
esses 1000 boi, 1000 animais pisoteando ali. O Tifton aguenta esse pisoteio? Fala para nós aí sobre a resistência. Quais são as resistências que o Tifton tem? Aguenta sim, Glauco. Talvez seja uma das únicas forrageiras que aguenta esse tipo de carga animal em cima por causa das suas características, né? Uma que ela é estolonífera e outra que ela é rizomatosa. Então, como o estolão faz o fechamento total da área, ele acaba formando como se fosse um amortecedor para o casco do animal, não permitindo que o casco do animal toque diretamente no solo, como outros capins que acabam formando em forma de toceiras, então você tem espaços abertos, sem vegetação, entre uma toceira e outra. No Tifton isso não acontece porque o fechamento dele é total, então por isso que ele aguenta mais volume de pisoteio, mais carga animal. Em relação à resistência, é uma grama extremamente resistente. Se pegarmos a base genética, o Tifton é filho de uma mãe africana, uma grama africana que aguenta 50 graus de temperatura e aguenta fogo, e de um pai americano que foi adaptado na geada e na neve. O Tifton transporta no DNA dele essa amplitude térmica, permitindo que a gente plante hoje ele de norte a sul e que ele resista a algum fogo acidental e resista até mesmo a geada da região sul. Lourenço, eu tenho também as dúvidas que eu recebo. Em qual região do Brasil eu posso plantar? Em quais eu posso plantar ou o que eu não posso, em qual região eu não posso plantar ou em qual tipo de solo? Sendo melhor, em qual tipo de solo se adapta e qual tipo de solo não se adapta? Tem um que não se adapta ou todos os solos se adaptam? Então, Glauco, a gente tem percebido essa versatilidade do Tifton, e hoje a gente tem clientes e tem implantado de norte a sul do Brasil. Não temos restrição em termos de tipo de solo, desde que ele seja corrigido. A única restrição que se tem hoje são plantios em áreas com solos mal drenados. O Tifton ele é tolerante a solos úmidos, porém não pode ser solos com períodos longos de encharcamento. Então essa seria a única restrição. Mas se o produtor tiver alguma várzea, tiver alguma área úmida que permita que a gente faça um sistema de drenagem e essa água seja esgotada num período curto de tempo após as chuvas, é possível plantar de norte a sul em qualquer tipo de solo. Então, pessoal, aqui a gente fez um bate-papo com o nosso consultor técnico. E você que está com dúvida ou tem suas dúvidas, vai ter abaixo aqui o link para você entrar em contato com nós e tirar as suas dúvidas. E também, se você quer saber mais detalhes, como que a gente faz a implantação, é só clicar aqui embaixo que vai ter os nossos contatos e a gente vai te mostrar todo o projeto detalhado para você. Não perca essa oportunidade única agora.